Resumo do livro As Armas da Persuasão 20, Robert Cialdini, A Evolução da Influência e a Ciência da Persuasão no HD do Mundo. Mergulhamos hoje na obra definitiva de Robert Cialdini, As Armas da Persuasão 20. Se a primeira versão do livro já era considerada a Bíblia do marketing e da psicologia social, esta atualização expande as fronteiras da influência para a era da hiperconectividade. A análise profissional desta introdução revela que Cialdini não trata a persuasão como uma arte mística, mas como uma ciência comportamental baseada em 7 princípios fundamentais, agora, com a adição da unidade. A premissa técnica é que o comportamento humano é regido por padrões automáticos e fixos de ação, que Cialdini chama de clique-zoom. No mercado global de 2026, onde a atenção é o recurso mais disputado, entender como disparar esses gatilhos biológicos de forma ética e estratégica é o que define quem lidera e quem é liderado. No HD do Mundo, tratamos esta obra como o sistema operacional da influência humana, essencial para qualquer profissional que busque converter intenção em ação. A análise técnica desta introdução foca em um diferencial crítico da versão 20, o momento que antecede a mensagem. Cialdini introduz a ideia de que o processo de persuasão começa antes mesmo de você apresentar sua proposta. É o que ele chama de persuasão, a criação de um estado mental no receptor que o torna especialmente receptivo à ideia que virá a seguir. O HD do Mundo destaca que, nesta nova era, não basta ter o melhor argumento. É preciso preparar o terreno psicológico para que o argumento floresça. Ao longo desta análise aprofundada, exploraremos como 7 princípios: reciprocidade, compromisso e coerência, prova social, afeição, autoridade, escassez e a nova unidade, operam como engrenagens de um motor de conversão de alto impacto. Prepare-se para uma análise direta, clara e mergulhada nos mecanismos subconscientes que ditam as escolhas das massas. No HD do Mundo, acreditamos que a clareza sobre esses princípios é a arma mais poderosa que você pode possuir para navegar e vencer no cenário atual. Parte uma reciprocidade e unidade. O poder do dar e do pertencer. A análise profissional de Robert Cialdini estabelece que a reciprocidade é a regra de ouro da influência. Tecnicamente, a evolução humana favoreceu sociedades onde os indivíduos se sentem compelidos a retribuir o que recebem. Cialdini demonstra que o segredo não está apenas em dar, mas em ser o primeiro a dar, e que o presente seja significativo, inesperado e personalizado. A análise técnica revela que a dívida psicológica criada pela reciprocidade é tão forte que pode levar as pessoas a dizerem sim para pedidos que, em condições normais, rejeitariam. No HD do Mundo, destacamos que a reciprocidade moderna no ambiente digital não é apenas sobre brindes, mas sobre a entrega antecipada de valor e solução de problemas. Quando você desarma a guarda do seu interlocutor, através de uma concessão ou de um favor genuíno, você não está apenas sendo gentil, você está ativando um mecanismo ancestral de equilíbrio social que exige retribuição. O grande diferencial de As Armas da Persuasão 20 é a introdução do 7º princípio, a unidade. A análise técnica deste princípio vai além da simples afeição. Ela trata da identidade compartilhada. Cialdini argumenta que somos muito mais propensos a sermos influenciados por alguém que percebemos como um de nós. A unidade baseia-se no conceito de ser junto, seja através de laços familiares, ideológicos ou de grupo. No HD do Mundo, enfatizamos que este é o gatilho mais potente para a construção de comunidades de marca. Quando você consegue comunicar que compartilha a mesma visão de mundo, dores e herança que seu público, a necessidade de provas lógicas diminui. O cérebro processa a mensagem, não como uma tentativa de venda externa, mas como um conselho vindo de dentro do próprio grupo, o que elimina quase toda a fricção de confiança. A integração entre reciprocidade e unidade cria um ecossistema de influência de alta fidelidade. A análise profunda de Cialdini sugere que, enquanto a reciprocidade inicia o relacionamento, a unidade o torna perene. Se você dá algo de valor a alguém em reciprocidade, e demonstra que vocês fazem parte do mesmo grupo unidade, você cria um vínculo de lealdade cega. No HD do Mundo, tratamos essas duas armas como os pilares da conexão humana. Em um mundo saturado de ofertas genéricas, a capacidade de ser percebido como um aliado que agrega valor, antes de pedir qualquer coisa, é o que separa as marcas efêmeras das autoridades inquestionáveis. Dominar a ciência do pertencimento e da gratidão é garantir que sua voz ressoe com a força de um coletivo, e não apenas como um eco isolado no mercado. Part 2. Coerência e afeição. A análise técnica de Cialdini sobre compromisso e coerência revela um dos gatilhos mais estáveis
da psique humana. O desejo obsessivo de parecer consistente com nossas escolhas anteriores, uma vez que tomamos uma posição, ou realizamos um pequeno ato público. Uma pressão psicológica avassaladora nos empurra para agir de acordo com esse compromisso. Do ponto de vista profissional, a análise revela que o segredo da grande conversão está no pequeno sim. Ao conseguir que um prospecto aceite um compromisso inicial insignificante, você altera a percepção que ele tem de si mesmo. No HD do mundo, destacamos que a coerência é uma ferramenta de economia de energia para o cérebro. Em vez de reavaliar cada situação, simplesmente repetimos comportamentos passados. Para o estrategista, isso significa que a jornada de persuasão é uma escada de compromissos graduais que tornam, no final, um ato de traição contra a própria identidade do cliente. Em paralelo, temos o princípio da afeição. A análise profissional demonstra que somos fenomenalmente mais propensos a dizer sim a quem conhecemos, admiramos ou com quem nos identificamos. Cialdini decompõe a afeição em fatores técnicos: atratividade física, o efeito halo, semelhança, gostamos de quem é como nós, elogios que devem ser sinceros para evitar o efeito reverso, e cooperação. No HD do mundo, enfatizamos que a afeição é o lubrificante das relações comerciais. No ambiente digital de 2026, isso se traduz em humanização e vulnerabilidade estratégica. Quando uma marca ou líder gera identificação genuína, ele remove a barreira nós contra eles, transformando a transação em um ato de apoio entre amigos. A afeição cria um viés de confirmação, onde o interlocutor passa a ignorar falhas e focar apenas nos benefícios da proposta. A análise profunda desses princípios mostra que a lógica, muitas vezes, é submissa à necessidade de aceitação social e estabilidade interna. Cialdini ensina que o compromisso gera âncora, e a afeição gera propulsão. No HD do mundo, tratamos essas armas como os reguladores da temperatura da negociação. Se o clima está frio, a afeição aquece a relação. Se a decisão está solta, o compromisso afixa. Ao dominar a ciência de ser apreciado e a técnica de extrair pequenas concordâncias, você constrói um caminho de tijolos de ouro, onde o interlocutor caminha voluntariamente em direção ao seu objetivo. Persuadir, sob esta ótica, não é empurrar o outro para uma direção, mas sim alinhar os desejos dele com a imagem que ele quer projetar para o mundo. Parte 3: Prova social e autoridade. O poder da validação e da hierarquia. A análise profissional de Cialdini sobre a prova social revela um mecanismo de sobrevivência: o princípio de que um comportamento é correto quando vemos outros o realizando. Tecnicamente, a prova social é mais poderosa sob duas condições: incerteza e semelhança. Quando as pessoas estão inseguras, elas buscam pistas no ambiente para reduzir o risco de erro. A análise técnica demonstra que não basta mostrar que muitos fazem, mas que pessoas como você fazem. No HD do mundo, destacamos que, na era das redes sociais, a prova social se tornou a moeda de troca da credibilidade. Métricas de engajamento e selos de aprovação coletiva funcionam como atalhos mentais que dizem ao cérebro: se todos estão indo por aqui, o caminho é seguro. É o efeito manada utilizado como uma ferramenta de engenharia de confiança para desarmar o ceticismo inicial. Complementando a validação da massa, temos o princípio da autoridade. A análise profissional revela que temos um sentido de dever profundamente arraigado em relação à autoridade legítima. Cialdini explica que o cérebro humano é treinado desde a infância para obedecer a especialistas e figuras hierárquicas. Tecnicamente, a autoridade pode ser transmitida por títulos, roupas ou até acessórios como carros ou equipamentos. No HD do mundo, enfatizamos que a autoridade moderna em Persuasão 20 é construída através da demonstração de competência e, crucialmente, da honestidade. Cialdini sugere uma técnica de elite: mencionar uma pequena falha ou desvantagem no seu produto antes de apresentar o benefício principal. Isso sinaliza ao cérebro do interlocutor que você é um especialista honesto, tornando sua afirmação seguinte virtualmente inquestionável. A integração entre prova social e autoridade cria um muro de certeza em torno da sua proposta. A análise profunda de Cialdini mostra que, enquanto a prova social elimina o medo do isolamento, a autoridade elimina o medo da incompetência. No HD do mundo, tratamos essas armas como os pilares da segurança decisória. Se um especialista diz que é bom, autoridade, e milhares de usuários confirmam que funciona a prova social, a resistência racional do cliente é reduzida a zero. Dominar esses princípios permite que você posicione sua ideia não como uma tentativa de convencimento, mas como o padrão de ouro reconhecido pelo mercado. Ao fornecer as evidências de que o mundo já aceitou o que você oferece, você transforma a decisão do seu interlocutor em uma simples adesão
ao que já é um sucesso estabelecido. Parte 4: Escassez e o princípio do contraste. A análise profissional de Cialdini sobre a escassez revela que as oportunidades parecem mais valiosas para nós quando sua disponibilidade é limitada. Tecnicamente, este princípio opera através da reatância psicológica. Toda vez que nossa liberdade de escolha é restringida, pela falta de tempo ou de estoque, sentimos uma necessidade imediata de recuperar essa liberdade, o que gera um desejo intenso pelo item escasso. A análise técnica de persuasão 20 destaca que a escassez é ainda mais poderosa quando é recente, algo que acabou de se tornar limitado, e quando há competição, outras pessoas disputando o mesmo recurso. No H-Day do mundo, enfatizamos que a escassez não cria valor do nada, mas funciona como um amplificador de um desejo pré-existente. Quando o cérebro percebe que pode perder uma chance, ele entra em modo de urgência, suspendendo o pensamento analítico em favor da ação rápida para garantir o recurso. Integrado a isso, Cialdini explora o princípio do contraste perceptual. A análise técnica demonstra que o cérebro humano não possui um termômetro absoluto para avaliar. Nós avaliamos tudo através da comparação. Se apresentarmos dois itens em sequência, a percepção do segundo será drasticamente afetada pelo primeiro. No mundo dos negócios, isso é aplicado ao apresentar uma opção muito cara ao âncora, antes da opção real que se deseja vender. O HD do mundo destaca que, por contraste, o segundo preço parecerá muito mais razoável do que se tivesse sido apresentado sozinho. O mesmo vale para problemas. Se você descreve um cenário catastrófico e depois apresenta sua solução, o custo dessa solução parece ínfimo diante da dor evitada. A persuasão de elite utiliza o contraste para preparar a percepção do interlocutor, tornando-o sim a conclusão lógica e confortável. A análise profunda desses princípios revela que o contexto molda a decisão mais do que o conteúdo. Cialdini ensina que a escassez gera pressão, enquanto o contraste define a perspectiva. No H-Day do mundo, tratamos essas armas como os arquitetos da percepção de valor. Se você limita o acesso a uma oferta à escassez, após compará-la a algo muito menos vantajoso, contraste, você cria um vácuo de desejo que o cliente sente a necessidade de preencher imediatamente. Dominar a arte de enquadrar sua proposta através de comparações estratégicas e restrições reais é garantir que seu produto nunca seja visto como uma commodity, mas como uma oportunidade única, valiosa e urgente. Ao controlar como o outro vê e o quanto ele pode ter, você assume o comando total da dinâmica de valor na negociação. Part 5: Persuasão e os momentos privilegiados. A análise técnica de As Armas da Persuasão 20 introduz o conceito revolucionário de persuasão. A análise profissional revela que o que um comunicador apresenta imediatamente antes de um pedido de decisão altera a importância que o receptor atribui a essa decisão. Cialdini chama isso de criar momentos privilegiados, janelas de tempo em que o destinatário está especialmente receptivo. Tecnicamente, a persuasão funciona através do direcionamento da atenção para o cérebro. Se algo é o foco da atenção no momento, aquilo deve ser importante. No H-Day do mundo, destacamos que o mestre da influência não espera que o cliente decida. Ele prepara o ambiente psicológico para que o cliente já esteja predisposto a concordar antes mesmo de ouvir a oferta final. Se você quer que alguém compre um produto pela qualidade, deve primeiro pensar em experiências de excelência. Se for pelo preço, deve focar sua atenção em economia. A análise profunda foca na mecânica da associação e ancoragem mental. Cialdini demonstra que as palavras, imagens e até sons que usamos na abertura de uma conversa funcionam como gatilhos que ativam redes neurais específicas. Se você mostra a imagem de nuvens macias a um cliente antes de ele escolher um colchão, ele priorizará o conforto. Se mostra imagens de moedas, ele priorizará o preço. No H-Day do mundo, enfatizamos que a persuasão de elite é uma questão de geografia mental. Trata-se de mover a atenção do interlocutor para o terreno onde sua proposta é mais forte. Este é o poder dos abridores. Perguntas ou declarações que não buscam informar, mas sim sintonizar a mente do outro na frequência correta. Quando você controla o que está no topo da mente do seu público, você controla o filtro, através do qual ele enxerga a realidade. A conclusão técnica de Cialdini é que a eficácia de uma arma de persuasão depende do estado em que o alvo se encontra no momento do disparo. A persuasão é o ato de pavimentar a estrada antes de o carro passar. No H-Day do mundo, tratamos esta técnica como a fronteira final da comunicação estratégica. Ao dominar os momentos que antecedem a proposta, você deixa de ser um vendedor de ideias para se tornar um arquiteto de decisões. A versão 20 nos ensina que a mensagem mais persuasiva do mundo falhará se o terreno não estiver fértil.
Ao alinhar a persuasão com as outras 6 armas, você cria um sistema de influência que não apenas convence, mas guia o comportamento humano de forma quase invisível, ética e extremamente poderosa. Conclusão desse maravilhoso livro, As Armas da Persuasão 20, do Robert Cialdini. A Ética da Influência e o Legado de Cialdini. No HD do Encerramos a análise de As Armas da Persuasão 20, com a certeza de que a influência é a habilidade mestra do século XXI. A síntese final de Robert Cialdini é que os 7 princípios, reciprocidade, compromisso, prova social, afeição, autoridade, escassez e unidade, são como forças da natureza. Eles operam independentemente de nossa vontade. A análise profissional desta obra revela que o verdadeiro diferencial de um líder não é apenas conhecer esses gatilhos, mas aplicá-los com uma ética inabalável. No HD do mundo, reforçamos que a persuasão só é sustentável quando é honesta. Usar essas armas para enganar é manipulação, e o mercado digital pune severamente a falta de integridade. Mas usá-las para iluminar o valor real de uma solução é um serviço de liderança que ajuda as pessoas a tomarem decisões melhores e mais rápidas. A análise técnica final destaca que a versão 20 de Cialdini nos prepara para um mundo onde a atenção é fragmentada. O domínio da persuasão e dos momentos privilegiados permite que sua mensagem não apenas seja ouvida, mas que ela ressoe em um terreno preparado para o sucesso. No HD do mundo, enfatizamos que a prática dessas técnicas transforma o comunicador em um arquiteto de ambientes de escolha. Ao entender que somos todos influenciáveis por padrões biológicos, ganhamos a capacidade de navegar pelas negociações com uma clareza estratégica superior. Ser um mestre da persuasão, segundo Cialdini, é possuir o código FON da cooperação humana. É a habilidade de transformar estranhos em aliados e resistência em colaboração, construindo pontes de confiança onde antes existiam muros de dúvida. O HD do mundo conclui que este livro é a ferramenta definitiva para quem deseja deixar de ser um passageiro das circunstâncias e passar a ser o autor dos próprios resultados. Robert Cialdini nos entrega a ciência por trás do sim. Ao integrar esses princípios em sua vida e nos seus negócios, você não está apenas vendendo mais. Você está elevando o nível da sua comunicação ao patamar da excelência global. Use o link na descrição para ir aprofundar-se no estudo completo e comece hoje, mesmo a aplicar a engenharia da persuasão em sua jornada. Lembre-se, o conhecimento é poder, mas o conhecimento aplicado com integridade é o que constrói impérios. Continue conosco no HD do mundo, onde cada resumo é um passo em direção ao topo do seu potencial.